Pela voz a fé se faz semente, um farol de paz pra toda a gente, semeando vida no seu coração, semeando vida, a rádio é a canção. Com o pastor Elias Geraldo aqui na CPD, semeando vida pra você. Muito bem, meus queridos, chegou o momento de nós meditarmos na santa e na poderosa palavra de Deus no programa Semeando Vida. Esse programa, ele é produzido no estúdio da CPD, em São Geraldo, Minas Gerais, para todo o Brasil e o mundo. Semeando vida, levando Jesus até o seu coração e conduzindo você pelo caminho da fé. Na voz desse seu amigo que vos fala todos os dias, pastor Elias Geraldo. Propósito de levar a palavra de Deus. Hoje quero convidar você para juntos fazer uma leitura no livro de Gênesis, capítulo 1 do livro de Gênesis. Nós vamos falar hoje sobre as obras que Deus fez e faz. Que nos diz assim a leitura do texto. Gênesis capítulo 1, a epígrafe diz: a criação do mundo e do homem. Leiamos. No princípio criou Deus os céus e a terra, e tudo era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre água e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estão debaixo da expansão e as águas que estão sobre a expansão. Assim foi. Chamou Deus a expansão céu, e foi a tarde e a manhã do segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se as águas abaixo dos céus, num lugar, e apareçam a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, e erva que dê em semente, árvores frutíferas, que dê fruto, segundo as suas espécies, cuja semente esteja nela sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu erva, e erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente estava conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do terceiro dia, e disse Deus: haja luminares na expansão do céu, para haver separação entre os dias e noite, e sejam eles para sinais, para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminar na expansão do céu, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Até aqui. Eu quero pedir para você frisar comigo a parte final do versículo 18, que diz: e viu Deus que era bom.
Meus amados, vamos analisar um pouquinho, à medida da sua fé. Medita comigo no que nós acabamos de ler no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, sobre a criação. Esse livro ele chama a ciência para o debate, ele chama o matemático para debate, o biólogo para o debate, ele chama tantas classes para o debate. Há alguns que acreditam no que está escrito e outros não. É claro que a gente para e a gente vai, como aconteceu agora no momento que eu estava lendo, né? Água em cima e água embaixo, a gente olha e pensa, como pode? O pessoal não saiu aí agora, não foi na Lua? E há um buraco negro que se você subir, você nunca vai chegar ao fim. Observa o mistério de Deus como é sobre a galáxia, né? Sobre fora do planeta. Olha que interessante, ó. Ninguém que fala que saiu do planeta segue para cima. Segue sempre para um outro lugar. Querem chegar a Marte, querem chegar à Lua, não sobem e nem descem. Já reparou isso? Ninguém fala em subir para ver se há mais alguma coisa mais acima, e ninguém fala que quer descer para ver se tem alguma coisa mais embaixo. Todo mundo vai na direção do que já está feito. Não sei se você já percebeu isso. Me veio à mente aqui agora. Tudo que Deus fez perfeito. Quando Deus criou a terra e tudo que nela há, no final, viu Deus que era bom. Até o homem e a mulher, quando Deus criou também, viu Deus também que era bom. Aonde está a maldade? Aonde está o erro? Aonde está, né, o que a gente vê hoje diante dos nossos olhos? Tanta coisa errada, tanta coisa ruim no ser humano. O ser humano, após ter caído, no capítulo 3 ali de Gênesis, o ser humano, após ter caído, ele ficou sujeito a um ser pior que ele, que é o tentador, que é o próprio diabo. Você pode falar diabo, você pode falar demônios, você pode falar Lúcifer, Satanás. Esses seres malignos aí, eles passaram a influenciar o coração do homem após o pecado. Eles passaram a ter um domínio sobre o ser humano para aquilo que é mal, lançando dúvida, lançando a curiosidade. A gente vê que a primeira tentação, que foi a tentação de Eva, no caso, e a tentação de Adão, observa como é que foi sequencial a queda. Ele perturba a ordem natural daquilo que Deus criou, ele tenta desfazer, ele perturba o coração de Eva. Eva ficou olhando para aquele fruto durante talvez meses, anos, né? Na contagem humana nossa aqui agora, porque lá o tempo não era como aqui, o princípio não foi como é aqui. Jardim do Éden não havia ali, não havia guerra, não havia cobiça, não havia nada disso, mas quando o tentador entrou e levou ao coração de Eva uma dúvida, Eva então se sentiu perturbada, tentada em comer o fruto, porque diz a palavra de Deus que o fruto era bonito, era desejoso, cobiçoso à vista. Quem olhasse para ele iria cobiçar depois do conselho dado pelo inimigo, a antiga serpente ou Satanás, como queira. Dali para frente, ela então, após ter pecado, desobedecido, também seduziu seu marido, que obedeceu a voz dela, que estava obedecendo a voz do inimigo. E ambos os dois comeram do fruto que não era para ter comido. Quer dizer, o inimigo derrubou a mulher e já derrubou também o homem, e agora então eles começam a ter os seus filhos, aonde Caim e Abel. Observa, Caim e Abel.
Caim se levanta contra seu irmão e mata seu irmão, consequência da desobediência lá do Jardim do Éden. Tudo que Deus fez era bom, mas a desobediência humana começou a produzir tudo que é ruim. A terra começou a produzir cardos, quer dizer, amargura e espinhos. A terra começou a produzir os seus frutos, as suas defesas, de uma forma agressiva. No Jardim do Éden era paz. Saiu do Jardim do Éden, começou então uma era agressiva. A gente vê isso em Gênesis capítulo número 6, quando ali a gente vai ver sobre Noé. Olha como ficou o coração do ser humano, a ponto de Deus olhar para a raça humana e desejar acabar com todos. Mas, quando Deus olha dos altos do céu, ele vê um homem chamado Noé, apenas um homem que era justo. E por amor a Noé, Deus não destruiu toda a humanidade. Mas o pecado, lembra o pecado cometido por Eva e por Adão, da desobediência, ainda reinava. Quando, após Deus destruir tudo e começar através da família de Noé, olha o que acontece. Um dos filhos de Noé, chamado Cã, ele peca contra seu pai e o pai abre a sua boca e fala uma palavra de maldição sobre o filho. Novamente, começa o pecado de novo a reinar. Na verdade, não tinha saído. Na verdade, o pecado ainda estava neles. Precisavam de uma redenção. Aquele momento ali, Deus preparou um escape, um livramento, dando a eles a oportunidade de começar de novo. Mas o filho dele entra na tenda, vê ele pelado, comenta sobre a sua nudez para os seus irmãos, e o castigo do filho trouxe novamente para a humanidade um peso, uma consequência da desobediência dele ao seu pai, desonrando seu pai, contando como era a nudez do próprio pai. Estão vendo como é que é? O pecado sempre teve no ser humano, e desde o Jardim do Éden. Então Deus trabalha, como Deus, tudo que Deus criou é bom. Deus trabalha para dar ao homem uma oportunidade de se arrepender e se converter. Então, através, centenas de anos mais tarde, através da vida de um homem chamado Moisés, Deus envia ao mundo. Ou melhor, através de um homem chamado Abraão, Deus ali faz um cenário de um sacrifício de uma criança, aonde na verdade Deus preparou um cordeiro para morrer no lugar da criança. Mais tarde, Deus então continua fazendo, dando seus sinais através de um homem chamado o quê? Moisés. Um líder que nasceu, um líder que aprendeu, um líder que fugiu, um líder que voltou agora para governar, para simbolizar a igreja de Cristo Jesus centenas de milhões de anos mais tarde. Olha que interessante. O líder que ali todo mundo foi em cima dele, um líder que todo mundo humilhou, um líder que todo mundo caçou, murmurou, mas um líder que tinha comunhão com Deus. Esse líder tinha comunhão com o Senhor nosso Deus. Olha que interessante, olha que maravilha. Agora, através dele, Deus dá ao homem mais uma oportunidade. Cria-se para o homem regra, para que o homem vivesse com regras, para que o homem pudesse viver bem e em comunhão com Deus. Deus criou a lei dos 10 mandamentos, para fazer com que o homem viesse a viver bem sobre a terra que ele criou. Observa alguns pontos dos 10 mandamentos. Não matarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás, não adulterarás. São palavras que são coisas que, quando o homem faz, o homem traz para si consequências terríveis, consequências até de morte. Imagina comigo, o homem que trai a sua esposa. Quando a esposa descobre, o que é que acontece com ele? Alguns morrem, porque a mulher mata. Ou vice-versa, o homem mata. A família é destruída de imediato.
Quando descobre uma traição, a família é quebrada, o elo, a aliança é quebrada automaticamente na hora. A desconfiança entra e ali, consequentemente, vai dar-se vazão para quê? Para filhos que vão criar com problemas, porque vão ter sentimentos diversos e malignos. Pode odiar o pai por ter traído a mãe. Pode odiar a irmã porque agora é filho de outro pai, e assim sucessivamente. Tudo isso é consequência do pecado lá de trás. Quando fala, não dirás falso testemunho, por quê? Porque um falso testemunho pode levar alguém também à morte. A consequência é irreversível. Quando alguém conta uma mentira acerca da vida da outra, aquela mentira se espalha, mata a pessoa também. Observa que a lei de Deus ela é boa para o homem. Se o homem não matar, não roubar, não adulterar, não dizer falso testemunho, amar a Deus acima de toda e qualquer coisa, ele vai obedecer todos os outros mandamentos. Se ele ama a Deus, ele vai viver como Deus o ordena. Se ele ama a Deus, ele vai se sujeitar àquilo que Deus falou. Se ele ama a Deus, ele vai procurar entender qual seja a santa e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Mas mesmo assim, trazendo a lei ao mundo, o ser humano não foi capaz de cumprir a lei na obediência. Por exemplo, Davi, o rei Davi, adulterou com Betseba. Saul procurou uma feiticeira, uma necromonte, para poder se aconselhar. E assim a gente vai levando outros aí, né? Que também pecaram. Foram pecando e a humanidade pecando contra Deus. E Deus então preparando o cenário, vendo que não teria outra maneira de salvar a humanidade, a não ser que do céu, do berço celestial, viesse alguém, dando exemplo do céu, como Adão, que no jardim do Éden pecou. Adão, o homem perfeito, ficou imperfeito porque abraçou a imperfeição. Agora um homem vindo do céu, da parte de Deus, nascendo da mulher que também era fruto do pecado de Adão, Maria, que era descendente lá de Adão, de Noé, nascendo do ser humano que havia pecado lá atrás, no início de tudo. Ele nasceria 100% Deus e 100% homem, trazendo em si a natureza dele, Ele nasceria, sim, de alguém que havia nascido no pecado. E ele tomaria sobre si, Isaías profetizou sobre ele em Isaías 53, ele tomou sobre si as nossas dores, sob a sua pisadura somos sarados, e o castigo que nos traz a paz, ele tomou sobre si, estava sobre ele. Começou a profetizar messianicamente que Jesus Cristo nasceria. Profeta Isaías, 600 anos, 400, 600 anos antes de Jesus nascer, já começou a falar, vai vir, a virgem dará à luz um filho. E o seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco. Deus vai reinar, Deus vai viver conosco na terra. Isaías começou a falar. Outros profetas começaram a ter suas visões, cada um na sua nação, em lugares separados, distintos, mas falando pelo mesmo Deus. Deus alertando a humanidade. Por exemplo, Joel. Deus alertou Joel dizendo que no final dos tempos muitos dos seus filhos teriam sonhos e visões, e Deus derramaria do seu espírito sobre toda a carne, todo o seu servo, toda a serva. E então o tempo foi passando até que veio João Batista pregando no deserto e dizendo para aquele povo: eu vos batizo com água à base do arrependimento, mas após mim, depois de mim, virá aquele de quem não sou digno nem de carregar sua sandália. Ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo.
João começou a narrar, João começou a pregar, tal como estou pregando agora. João dizia: eu vos batizo com água à base do arrependimento, mas após mim virá aquele que batizará com fogo e com o Espírito Santo, e ele tem a pá na mão, ele limpará a eira e juntará o trigo no celeiro, mas a palha queimará com fogo que nunca se apaga. Ele, ali já está dizendo, ele é aquele que, leva para o céu e também joga no inferno. Ele é o juiz. Por enquanto, na manifestação, quando João olha Jesus vindo, ele olha e diz: eis aí, é ele, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. É ele. Jesus então chega para ser batizado por João. João olha para ele e diz: eu preciso ser batizado por ti e vens tu a mim? Jesus olha para João no capítulo de número 3 ali de Mateus, ele fala: convém que se cumpra todas as escrituras. O que é as escrituras? Esse livro aqui, convém que se cumpra tudo que está escrito nele. E Jesus então permitiu João o batizar, porque Jesus tinha que passar pelo batismo nas águas, e também ele tinha que ser ali visto, receber o Espírito Santo, e também ele tinha que morrer na cruz. Ele tinha que morrer na cruz, e também, acima de tudo, ele tinha que ressuscitar ao terceiro dia. Então Jesus tinha que cumprir tudo o que Isaías falou. Ele tomou sobre si as nossas dores, sob a sua pisadura somos sarados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Agora então, Jesus cumprindo a profecia do livro de Isaías, Jesus cumprindo a profecia, ele passa por tudo. Ele foi tentado no capítulo 4 de Mateus, ele foi tentado pelo diabo tal como Eva foi tentada no jardim do Éden. Eva e Adão foi tentado no jardim do Éden. Quando eles viram o fruto, ela comeu e ainda deu para ele. Agora então o tentador, o mesmo tentador, chega para Jesus e fala: se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus olha para ele e responde: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia, graças a Deus. O tentador ali tentou resistir a ele, levou ele a um alto pináculo do templo e disse: lança-te daqui lá embaixo, porque também está escrito. Pegou também as escrituras para falar com Jesus e falou: também está escrito, lança-te daqui abaixo, porque os teus anjos darão ordem a teu respeito para te guardarem. Aí Jesus olha para ele e disse: também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Ali, naquele momento, era o Filho de Deus triunfante, triunfando contra o diabo, triunfando contra aquele que enganou Eva no jardim do Éden, triunfando contra aquele que planejou a rebelião no céu, triunfando contra aquele que seduziu a terça parte dos anjos do céu. Ele não conseguiu seduzir Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele não conseguiu seduzir o unigênito de Deus. Ele não conseguiu. Aí então agora ele promete para Jesus o quê? A riqueza. Ele fala: prostra-te diante de mim, dobra o seu joelho, tudo isso eu te darei se você prostrar e me adorar, tudo me foi entregue. Aí então Jesus dá para ele uma ordem e fala para ele: vai-te, Satanás, vai-te embora, porque também está escrito, somente ao Senhor teu Deus servirá, somente a Ele adorarás. Jesus agora então dá um brado: vai-te, Satanás. E naquele momento, naquela hora, a obra de Deus, ela recomeça. A oportunidade para o ser humano é demonstrada ali.
O homem, que Adão, que pecou contra Deus no jardim do Éden, agora um homem também, filho de Adão, que não havia nele pecado. Ele veio tal como lá no jardim do Éden. Agora ele veio meio Deus, meio homem, e ele vence o maligno. Ele vence o maligno aqui. Ele vence o maligno aqui. E ao vencer o maligno ali, a Bíblia diz que o maligno foi embora, o deixou, e vieram os anjos de Deus e o serviram. Observa bem isso. Agora então, Jesus começa a preparar discípulos. Homens que também venceriam o maligno pela sua fé, pela crença na pessoa de Jesus Cristo, pela crença nas palavras que Jesus iria falar. Eles viram Jesus, eles creram em Jesus, eles ouviram as palavras que Jesus falou e começou então agora a fazer outros e outros e outros e outros discípulos pelo mundo afora. Jesus morreu na cruz, mas ressuscitou o terceiro dia. E eles continuaram pregando essa palavra que chegou a mim e está chegando ao seu coração agora também. Você conseguiu entender que tudo que Deus fez é bom? Deus não é inimigo do homem. Inimigo do homem é o mundo e tudo que no mundo há. Inimigo do homem é o inferno, que aproveita as necessidades do homem para poder enganar, mentir, matar e roubar. Inimigo do homem é Satanás. É o inferno que é inimigo do homem. Não é Deus. A pessoa pergunta: meu Deus, por que o Senhor deixou acontecer isso? Não, Ele não deixou. Nós estamos numa guerra travada entre céu e inferno, aonde a escolha céu e inferno é feita por nós. Nós escolhemos se nós queremos sim desfrutar do bom de Deus, daquilo que Deus criou com majestade, daquilo que Deus criou com excelência para nós desfrutarmos, ou se nós queremos abrir mão de tudo isso e fazer maldade um com o outro. Ficar enganando um ao outro, mentindo um para o outro, vendendo o nome do outro, matando um ao outro. A lei está aí, ela se cumpriu em Jesus Cristo. Agora estamos no tempo da graça, é tempo de dobrar o joelho. Olha, pastor, eu errei, eu fiz tudo errado até agora. Pois bem, chegou o tempo de perdão, o tempo de redenção chegou. Dobre o seu joelho e ora ao Senhor e fala: Senhor Jesus, me perdoa. Perdoa os meus pecados e me dá força para resistir a este mundo mal. E começa a servir a Jesus. Vai para a igreja, vai aprender a palavra de Deus, vai congregar. A partir daí, meu querido, nós vamos lá para Romanos capítulo 8, verso 1, que o apóstolo Paulo escreveu a carta à igreja de Roma e disse: portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito de Deus. O Espírito. A vida agora é pelo Espírito. O Jesus que veio, ele representou Adão, que pecou no jardim do Éden. Ele trouxe a parte dele ser humana de Adão, mas ele venceu a morte e o inferno por amor a ti, por amor a mim. Ele venceu a morte e o inferno por amor ao pecador. Por isso que nós abrimos a boca e dizemos: Jesus te ama. Você pode entender o quanto Jesus te ama. Você pode entender e aceitar esse Jesus que te ama tanto, a ponto de morrer por você naquela cruz e ressuscitar o terceiro dia para mostrar para você que ainda há esperança, ainda tem esperança, ainda pode mudar tudo. Ainda tem jeito para você, ainda tem jeito para a sua vida, ainda tem jeito para o ser humano. É só querer, é só aceitar, é só aprender, é só começar de novo. Começa do zero com Jesus. Começa do zero com Jesus. Começa do zero com Jesus. Vai por mim, aprenda a ser uma nova pessoa, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo as pregações. Muda o tipo de música que você ouve. Se você está ouvindo funk, rap, não sei o que, vai ouvir louvor a Deus. Vai ouvir canções que vão edificar a sua fé. Se você está ouvindo aí jornal que está falando mal de político, de A e de B, larga isso. Vai estudar a Bíblia, vai ouvir lá, vai ver um estudo bíblico, vai aprender algo novo com alguém. Vai aprender algo novo.
Se você vai para o bar, vai beber, né? Vai para a igreja, vai cultuar ao Senhor, vai ofertar a sua vida em gratidão a Deus por tudo que Deus fez por você, vai para a igreja orar a Deus, vai receber sua bênção. Troca, muda a sua atitude, muda os seus caminhos, muda e segue o que disse Jesus em João capítulo 14, quando ali no versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Vai para Jesus, meu querido, vai para Jesus, minha irmã, muda as suas atitudes, muda hoje, muda agora, não deixa para depois, não, muda. Aproveita a oportunidade que você está entendendo o que eu estou pregando aqui agora, recebe no seu coração perdão, recebe vida e vida eterna e vida com abundância, muda. Para concluir a mensagem, eu pego o que disse ali João, lá na epístola de João, no capítulo 2, 1 João capítulo 2, João diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se vós pecardes, lembrai-vos, pois, que temos um advogado para com Deus, a saber, o teu nome é Jesus Cristo, Filho de Deus, o Altíssimo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele te perdoa, Ele me perdoa. Ele nos lava de todo esse pecado. Eu matei, eu roubei, eu adulterei. Tem perdão. Eu vivi errado até agora, tem perdão. O que não pode é você voltar a fazer de novo. Larga essa vida de pecado para lá. Eu estou me prostituindo, tem perdão. Tem perdão, muda a sua atitude. Quem escolhe o que quer fazer é você, não sou eu. É você que escolhe. Tem perdão, para tudo tem perdão. Só tem um pecado que não tem perdão, diz a palavra de Deus, que é quando a pessoa blasfema contra o Espírito Santo de Deus. Aí, meu querido, não tem nem aqui nem na eternidade. Mas enquanto você não fez isso, tem perdão. E se fez na ignorância, tem perdão, porque o Senhor é poderoso. O sangue de Jesus tem poder para perdoar os pecados cometidos na ignorância. Não pode depois que você conhecer, abandonar, largar. E mesmo assim, se você ainda está vivo, se você conheceu, largou, abandonou, se você ainda está vivo, é porque Deus tem um propósito. Então ainda tem perdão. Não pode morrer no pecado. Oremos. Senhor nosso Deus e eterno Pai de misericórdia, Pai das luzes, Pai de todo o mistério e de todo o entendimento, ao Senhor nós agradecemos nessa hora pela palavra que nos concedeu ao coração. Pedimos que perdoe os nossos pecados cometidos por meio dos nossos atos, pensamentos, nossas palavras e também as nossas obras, meu Senhor. Meu Deus, muito obrigado. Lhe apresento, meu Senhor, cada ser humano, cada vida, cada homem, cada mulher que se sente um pecador e que se arrepende, tem o desejo de abandonar o caminho do pecado e quer servir ao Senhor com verdade, com alegria. Que o Senhor possa escrever o nome de cada um deles no livro da vida, com o poder do teu sangue, que por nós foi derramado para o perdão dos nossos pecados. Pai, em o nome de Jesus, toma cada um em tuas mãos agora. Cada ouvinte dessa mensagem no Brasil e no mundo, que o Senhor possa transformar, salvar, curar, libertar, operar o grande milagre que cada um necessita receber do Senhor. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, Pai. Que o Senhor ajude a cada petição de oração que tem sido enviado para a gente. Os que estão nas lives, os que estão no WhatsApp, os que estão aqui nesse caderno, Senhor, em o nome de Jesus, contempla cada situação, cada preocupação, Senhor. Atenda a cada oração por misericórdia. Concede bênção para que essas pessoas possam contar com o grande é o Senhor no céu e na terra. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, por este programa Semeando Vida ser uma bênção na vida de tantas pessoas. Meu Deus, ser conosco a tua presença. Eu clamo diante da sua presença. Eu te agradeço, meu Deus, muito obrigado por tudo. Fica conosco a tua presença santa, até a consumação conforme a sua promessa. Fica conosco, nós te pedimos e te agradecemos, livrai-nos do mal, porque teu é o reino e o poder, é a honra e a glória para todos sempre. Amém. Muito bem, quero agradecer a você pela audiência, pela participação com a gente. O nosso WhatsApp para você enviar sua mensagem e pedido de oração é o 329-8457
3841. Lembrando que o DDD é 32. Mas se você está no exterior, você pode digitar 55, que é o código do Brasil, 55 32 98457 3841. Deus abençoe, muito obrigado pela audiência e temos um encontro marcado no próximo programa Semeando Vida, aqui na sua Rádio do Coração. Muito obrigado e até o próximo programa. Como sempre, termino carinhosamente, digo, fui! Acabamos de apresentar programa Semeando Vida. Até o nosso próximo programa.